Olá, vamos lá começar com mais uma interpretação de filmes, histórias, contos de fada. Hoje a gente vai falar sobre o Pinóquio, a animação recente lançada pela Netflix, do Guilherme Del Toro, do diretor. É uma animação em stop motion, que traz a história do Pinóquio, que é uma história antiga, né? Eu fazendo uma rápida pesquisa aqui, eu vi que a primeira aparição do Pinóquio foi em 1883, escrito por Carlo Collodi, possivelmente italiano. Depois a Disney vai fazer a animação em 1940. E aí a gente tem essa história aqui do Guilherme Del Toro passando em 2022. Então, antes de começar, eu sou Vanessa Cosentino, psicanalista com especialização em psicologia analítica, e a ideia aqui é comparar as duas principais histórias, né? Então, essa recente do Guilhermo com o Pinóquio mais tradicional. E, é claro, já vou avisando aqui, tem vários spoilers, tá? Eu tô dando uma de grilo falante, já tô te avisando. Então, se você continuar, é por sua conta e risco, sem ter assistido o Pinóquio, né, a animação. Bom, por que a gente, talvez eu já tenha falado isso em outros vídeos, áudios aqui do meu canal, mas por que a gente interpreta os contos, né? Primeiro porque a gente acessa uma camada que não é tão óbvia, e o filme, a história, enfim, ela ganha ali uma profundidade, ela ganha um deslumbramento maior, assim, para mim eu acho incrível quando eu consigo enxergar além daquela mensagem que é a principal, né? Acho que a história fica muito mais rica, mais interessante. E o exercício de interpretar os contos, ele é muito parecido com o exercício de interpretar sonhos, porque eles são feitos do mesmo material, né? Tanto os contos como os sonhos e as histórias da mitologia e as manifestações artísticas em geral, elas são produtos do nosso inconsciente. Então, quando você interpreta o sonho e interpreta um conto, você vai ganhando aí mais habilidade de compreender o seu próprio inconsciente. Por isso que é tão interessante. E eu vou usar aqui um material, um vídeo do canal aqui no YouTube, Conhecimentos da Humanidade, que eu gosto muito, do Bruno Lanaro, que faz uma rápida interpretação do Pinóquio da Disney. Então eu vou usar ele como base para comparar com o Pinóquio atual, né, do Guilherme Del Toro. Para começar, então, a gente tem algumas diferenças importantes aí na história, né, de um e de outro. O Pinóquio da Disney, ele tem uma preocupação muito grande em passar uma lição de moral, né, de ensinar mesmo as pessoas, as crianças principalmente, que não se deve mentir, que não se deve levar uma vida entregue aos prazeres, né? Então, quando o Pinóquio ele sai ali, foge, vai para o parque de diversões do Stromboli, ele começa a se tornar um burrinho, né? Porque ele só quer se divertir, não quer estudar, e depois ele vai ser explorado, né? Então, um burrinho que é explorado pelos outros. Então, essa é a mensagem: não mentir, né? Porque o nariz cresce, e não se entregar aos prazeres, né? Você tem que trabalhar, você tem que estudar, né? Então, essas são as mensagens ali principais, que estão na primeira camada do desenho da Disney e que se repetem um pouco na história do Pinóquio agora, do Del Toro, mas ele ganha mais. O Del Toro faz também ali uma importante reflexão sobre o papel paterno da autoridade. Então a gente vai ver ali o Pinóquio se deparando com três tipos de autoridade, né? Primeiro o pai, depois o chefe, né? Que é o dono do circo, que ele vai trabalhar ali para o dono do circo, e a terceira autoridade é o pai do Kendrick, que é ali da escola, né, de treinamento para a guerra. Então, você vê três formas de autoridade, como é que o Pinóquio vai lidar com isso. É bem interessante que o Del Toro traz. Então, essa é uma das primeiras grandes diferenças ali. O filme, então, é passado do Del Toro, ele é um pouco mais sombrio, na minha opinião. Ele continua sendo um filme para criança, mas ele é um pouco mais sombrio do que a história da Disney. E ele se passa no ambiente na época da guerra, da Segunda Guerra Mundial, ali na Itália, quando o Mussolini assume, né, está em momento de plenos poderes, né? Então o
animação do Del Toro traz essa questão, introduz aí a questão da guerra, que no desenho da Disney não aparece. Então vamos lá, vamos começar com o Gepeto. Nos dois filmes ele é um senhor já, um velhinho solitário, que trabalha, né, na sua oficina ali, fazendo peças de madeira. No filme do Del Toro, ele tinha um filho, que era o Carlo, e ele perde esse menino aos 10 anos de idade e ele entra em depressão. Por falar português, claro, ele entra em depressão, né? Ele não supera a perda do menino e ele passa então a visitar o túmulo todo dia, ele deixa de trabalhar, ele deixa de comer, ele vai se alimentando o mínimo possível e ele vai ficando ali preso nessa perda terrível e não consegue avançar, né? Ele bebe, então a gente vê ali no filme do Del Toro, na noite em que ele vai criar o Pinóquio, ele está embriagado, é alguém que está ali realmente numa fase de grande desespero e meio que fim mesmo, né? A gente olha para ele e fala, nossa, ele não vai muito longe. O Gepeto da Disney ele não é tão sofrido assim, mas mesmo assim é um velhinho que não consegue, não tem muito êxito financeiro, as pessoas não ligam muito por trabalho dele, e ele então, diante dessa solidão, sem amigos, sem ninguém, sem uma companheira, ele pede uma criança, né? O Gepeto da Disney pede uma criança, pede para a Lua, né? Um boneco, que o boneco dele ganhe vida. E o Gepeto do Del Toro também pede que o boneco dele, na verdade, ele pede que o filho dele volte, né? Então essa é a grande diferença. Ele vai pedir não exatamente para a Lua, mas pede ali para os céus que o filho dele volte, e aí nesse momento de loucura, né, de embriaguez, ele derruba uma árvore, um pinho nobre, e constrói um menino, dizendo que se ninguém vai resolver ali, né, se ninguém vai ouvir as preces dele, ele mesmo vai trazer o menino dele de volta. Então você tem aqui, quando o Gepeto pede para a Lua, na Disney, e quando a fada vai aparecer também para o outro Gepeto, é o primeiro aspecto feminino, né? Então a gente tem aqui uma dinâmica de um aspecto masculino, que é o Gepeto, o construtor, faz coisas, habilidoso, né? É o aspecto do masculino que constrói, pedindo para um aspecto feminino gerar uma nova vida. Então é uma representação ali, claro, de como a gente gera a vida, né? O aspecto masculino e o feminino, mas é também uma representação psíquica de como a gente gera o novo. Então, seguindo a teoria da psicologia analítica de Carl Jung, todos nós temos dentro de nós um aspecto contrário, né, ao que a gente demonstra. Então, eu, por exemplo, como sou mulher, eu tenho dentro de mim um aspecto masculino complementar. E os homens vão ter um aspecto feminino complementar. E esses aspectos, eles fazem um casamento e surge então um novo. Mas do que eu estou querendo dizer? Que novo, né, Vanessa? Pensa o seguinte, quando você está numa situação que é velha, que é repetitiva, que você não aguenta mais, é sempre aquela mesma coisa, e de repente você tem uma nova ideia, você tem um novo caminho, você descobre uma nova força. Isso foi um processo psíquico em que os aspectos femininos seus e masculinos se uniram e criaram um novo, uma saída. Então o Pinóquio representa esse momento em que um velho, então o Gepeto é o arquétipo do velho, o fim, o que está cansado, o que já não tem mais forças, né? Que tem muita sabedoria, mas que já está no fim da vida, pedindo para ser renovado pelo aspecto do novo, o arquétipo da criança. Então a gente tem aqui, tem um vídeo que eu vou falar do arquétipo da criança, deve estar aqui no meu canal, que é o novo, que é essa força para começar, né, criativa, inovadora, que é o Pinóquio. Então o Pinóquio nos dois filmes, ele é
meio desajeitado, ele é inadequado, ele não sabe se comportar, ele não sabe ainda. Por quê? Porque ele é um novo, ele é uma criança. E aí o Gepeto vai ter essa tarefa de educá-lo, né? Só que o Gepeto do Del Toro, ele está muito apegado à figura do filho dele, o Carlo. E ele não consegue aceitar o Pinóquio como ele é. Então aqui essa é a primeira representação desse paterno, cheio de expectativas, cheio de regras, cheio de imposições, e não aceita o filho como ele é. Então, o Pinóquio, numa cena que eu acho uma das cenas mais incríveis, assim, que ele olha ali para a escultura de Jesus Cristo na igreja e fala que engraçado, né? Jesus, ele também é feito de madeira, mas as pessoas o adoram e não gostam de mim. Então, o Pinóquio está refletindo, ele começa a perceber que ele não é querido ali na cidade, porque ele é inadequado, né? O padre e o outro personagem que eu esqueci, que é do exército, o militar, ele não aceitam o Pinóquio. Não, você tem que colocar ele na escola, você tem que educá-lo. O que faz sentido, porque é o que a sociedade pede. Não dá para a gente fazer parte da sociedade sem aprender como se comporta, sem aprender as regras básicas de educação, mas também valores de respeito ao próximo, né? Então, eles estão fazendo esse papel, né? O boneco, o Pinóquio, o novo, precisa aprender a se comportar, né? Isso no outro filme não aparece tanto. No outro filme, o Pinóquio se cansa, né, das questões ali das cobranças do Gepeto e foge para um mundo de diversão. Aqui a gente tem a figura do grilo, que vai o grilo falante, né, que deveria acompanhar o Pinóquio, mas ele não tem um papel, eu entendo que ele não tem um papel tão preponderante, ele vai aparecer em alguns momentos chave, né? Ele é mais a parte cômica, né? O grilo faz essa parte mais cômica para aliviar ali uma história que tende a ser pesada, que está falando de rejeição, né? A cena dele na igreja falando com o pai com o Gepeto sobre o Jesus Cristo é muito forte. E é interessante que arquetipicamente Pinóquio e Jesus Cristo estão no mesmo arquétipo, é da criança divina. A criança divina é aquela que nasce não muito desejada, nasce de maneira fantástica, né, mágica. Então Jesus Cristo nasce de uma maneira que não é a normal, mas que tem um potencial para transformar o mundo, né? Então Jesus vai transformar a história do nosso mundo como a gente conhece, e o Pinóquio vai transformar a vida dos personagens ali durante o filme. E ambos trazem essa coisa do amor, né? O Pinóquio depois ele vai conseguir demonstrar melhor como ele compreende o amor pelo próximo. Então, esse link é importantíssimo. As duas figuras, Pinóquio e Jesus, estão dentro do mesmo arquétipo, né? E elas vão trazer, o Pinóquio vai fazer a diferença ali na vida das pessoas que ele tocou, né? Na vida das pessoas que ele tocou. Bom, seguindo aqui, então o Pinóquio do Del Toro vai embora, ele descobre que ele é um fardo, o Gepeto reclamão, o Gepeto toma até uma bronca do grilo, né, que fala, nossa, você tá muito reclamão, você tá muito chato, desapega, o Carlo já foi, né, tipo, isso também é um chacoalhão para as pessoas que ficam muito presas num passado, não conseguem avançar, né, ficam ali sem ação, congeladas num sofrimento ali que ele já deveria ter superado, ou pelo menos tentar superar, né? E aí ele toma um chacoalhão do grilo quando o Pinóquio vai embora, vai para o circo, né? Ele é seduzido pelas promessas do dono do circo, que vai ter chocolate quente, que ele vai ser querido. Olha a mudança aqui. Então, a mudança principal do primeiro Pinóquio, ele queria uma vida de prazeres, de diversão. Aqui o Pinóquio quer ser amado, quer ser reconhecido, né? Quer pertencer. Isso também é uma dor, talvez, da nossa geração, né? Pertencer, ser reconhecido, então que aparece mais forte aí na visão do Del Toro. Lembrando sempre, né, gente, que quando a gente está falando de uma obra que foi criada
tudo bem que é uma recriação a partir de uma história que já existe, a gente vai encontrar ali traços do inconsciente do criador, né? Que até superam ele. Às vezes, quando a gente faz uma interpretação de uma obra de arte, assim, nem sempre o criador pensou em tudo isso, né? Ele foi apenas a obra tomou conta dele, né? E os conteúdos inconscientes dele são passados para essa obra. Então, por isso que é tão interessante você fazer essa análise, né? Você tem aí coisas que nem o diretor pensou, talvez, né? Que não passaram para ele de forma tão, não, vou escrever assim, vou falar isso. Bom, seguindo aqui, então o menino começa a trabalhar, o Pinóquio começa a trabalhar e ele vai perceber que não é bem assim, né? Então o Pinóquio sai da figura de autoridade do pai e vai cair na figura de autoridade do chefe, que para muitas pessoas é uma representação de novo do pai, né? Falando na vida real, a gente vê que as pessoas transferem a figura de autoridade do pai para um chefe. Que é isso que o Pinóquio faz, na esperança de ser cuidado, de ser aceito, de ser amado, ele vai trabalhar e também esperando que o pai receba o dinheiro do que ele trabalha, né? Então tem um momento que a criança Pinóquio assume um papel mais adulto, né, de trabalhar para sustentar a família, no caso o Gepeto, então tem um processo aí já de amadurecimento dele, mas que por ele ser muito novo, ele não entende a ingenuidade, com a ingenuidade dele, ele não entende a maldade do dono do circo. E aí é o macaquinho, né, o Spazzaturra, que com ciúmes, né, do Pinóquio, acaba contando para ele, ó, você está sendo enganado, você está sendo enganado, o dinheiro não está indo para o seu pai. Então, o macaco aqui, ele tem um pouco do mesmo papel do grilo falante, e são ambos animais, porque os animais trazem essas coisas mais instintivas. Então, aqui é o instinto do Pinóquio, teoricamente a sua parte mais primitiva, falando para ele, abre o olho, você não pode ser tão bobinho assim. Abre o olho, esse cara tá te enganando, né? Por isso que é o macaco que faz esse trabalho, né? De trazer ali ele para a vida real. E aí qual é o correlato? Como é que a gente interpreta isso para nossa vida? A gente tem que confiar nos nossos instintos. A gente tem que aprender a olhar para dentro e ver que muitas vezes a gente tem uma sabedoria, sabe, poderia usá-la melhor, mas a gente para de ouvir, né? Para de ouvir os instintos, para de ouvir essa parte mais primitiva, porque parece que é uma coisa que não serve para nada, né? Então aqui fica como a gente é afastado dos nossos instintos, cai no mundo concreto e perde essa possibilidade de nos livrar dos perigos, né? E aí você tem o Pinóquio, então, cometendo, o Gepeto o encontra no circo, né? Ele tem aquela grande discussão e ele é atropelado, né? E morre. Então você tem também aqui uma diferenciação muito grande entre o outro Pinóquio, né? O Pinóquio da Disney, que esse Pinóquio Del Toro morre. E ao morrer, ele encontra com os coelhos que carregam o caixão, figuras muito esquisitas. Eu pelo menos não esperava encontrar coelhos no outro mundo, mas eu fui pesquisar. E os coelhos, a lebre, eles têm uma representação muito próxima da lua, um simbolismo ali, eles representam o mistério também, um mistério da vida, da regeneração, do renascimento, então eles estão muito ligados a esse processo infinito de vida, morte e vida, né? Então é por isso que são eles que carregam o Pinóquio ali, faz a passagem. E aí, de novo, o inconsciente é representado por esse outro mundo, né? Quando a gente passa para o mundo dos mortos, também é uma representação do inconsciente, porque é aquele mundo que a gente não acessa.
A lua está mais associada com o inconsciente, então tudo vai amarrando, né? Não é à toa que os coelhos aparecem. E é claro que eu me lembrei de dois coelhos dos filmes, que acho que talvez o Del Toro tenha querido fazer uma homenagem, que são os coelhos do David Lynch, que aparecem, né, nas obras dele, surrealista, né, aqueles filmes que você basicamente não entende nada. E o coelho também assustador do filme Donnie Darko, do diretor Richard Kelly, com o Jake Gyllenhaal, que é o principal ator ali. Então são duas referências a coelhos cinematográficos, e claro, o coelho da Alice no País das Maravilhas, que é ele que leva a Alice para o outro mundo. Então entendam que esses coelhos aqui que estão levando o Pinóquio, estão representando aqueles que levam as pessoas para o outro mundo, né? Bom, aí o Pinóquio encontra com a Esfinge tem uma representação muito forte, tanto na mitologia egípcia como na mitologia grega. Na egípcia, ela é guardiã das entradas proibidas, é ela que escuta o canto dos planetas, é ela que está à beira da eternidade, ela vela sobre tudo o que foi e tudo o que será. Então, ela está ali no lugar realmente ela é quem controla a morte, né? A passagem ali da vida para a morte. E ela representa um enigma, né? Então, na mitologia grega, você tem a esfinge, né? Que o Édipo enfrenta essa esfinge, então ela representa aquilo que não se pode lutar contra, um enigma, e ela apresenta o início de um destino, porque o Pinóquio vai aprender com ela, a cada morte ele aprende um pouco sobre a vida e volta um pouco mais sábio. Então aqueles minutinhos que ele passa conversando ali com ela, é ali que ele aprende um pouco mais sobre a vida, né? Ter um pouco mais de astúcia. E olha que interessante, essa morte a gente pode entender que é uma morte simbólica. Se a gente for olhar para nós mesmos, é necessário que em determinadas fases da nossa vida a gente morra simbolicamente, uma parte nossa morra para que outra nova possa surgir. Então, e essa parte nova que surge é uma parte mais sábia, né? Espera-se mas que no processo evolutivo acaba acontecendo isso, né? Então, a cada grande morte simbólica, então, você perde um emprego, é uma morte, um divórcio é uma morte, né? Porque aquela parte sua que trabalhava naquela empresa não existe mais. Aquela parte sua que era casado com aquela pessoa não existe mais. E então é esperado que, diante dessas mortes, você renasça com uma sabedoria, com um aprendizado, né? Depois de um grande sofrimento, um grande aprendizado. E aí então o Pinóquio vai aprendendo a cada morte, aí ele volta. Depois de ter enfrentado ali o Mussolini, né, tirado o sarro do Mussolini, ele morre de novo, né, ele enfrentou ali o grande ditador, grande terrível ditador, e aí quando ele volta no caminhão ali, indo para a guerra, né, e aí ele vai mostrar o quanto que ele valoriza a amizade, o quanto ele começa a valorizar o Kendrick, que é o outro menininho, que também mostra esse lado sombrio da relação com o pai, né? Um pai que não reconhece o filho, que está sempre, que o filho não tem certeza se ele o ama, né? E que está sempre tendo que provar alguma coisa para o pai. E aí, no fim, o menino vai mudar de lado, ele vai ficar do lado do Pinóquio, né? E vai contra o pai. E aí, isso também é uma fase importantíssima da vida dos meninos, que é esse enfrentamento da figura do pai. Ali no filme, eu não vou recordar agora, eles rompem, e acho que eles não resistem, né? Mas tem uma hora ali que o menino fala, eu não concordo com você, pai, eu não te reconheço, né? E essa é o enfrentamento que é necessário ser feito. Não precisa ser um enfrentamento, de novo, um enfrentamento simbólico, em que o menino passa a entender, né, depois de passar pela adolescência, enfim, que ele não é o pai dele. E que ele não precisa fazer tudo que o pai quer que ele faça. Não precisa corresponder a todas as expectativas desse pai, que ele pode seguir o caminho dele.
Então esse é um outro grande momento do filme ali, em que o Kendrick rompe com esse pai, né? Ali de uma maneira literal, mas que a gente pode fazer isso de uma maneira simbólica, às vezes sem conflito, né? Ou com conflito, não sei, vai depender de cada um. Então, mais um aspecto aqui do desenvolvimento da nossa psique. Então, o filme está contando o desenvolvimento da psique de uma criança, que é o Pinóquio, que nasce desajeitado, sem conhecer sobre o mundo, sem saber quem é o si mesmo, né? Quem não se conhece ainda. E ele vai, então, pelos desafios, pelos combates, pelos embates, ele vai amadurecendo, é o processo de amadurecimento de uma criança. E aí, então, nessa última fase em que ele volta, escapa da guerra, o macaquinho já salva ele, né, do ataque do dono do circo, e eles vão parar na barriga do grande monstro. E nisso o Gepeto também, o Gepeto que estava procurando o filho, né, que sai desesperado procurando o filho, ele e o grilo foram parar nessa barriga desse monstro. O que é essa barriga desse monstro? Isso se repete também na história da Disney. A barriga do monstro, entrar na barriga do monstro é outra cena mitológica, arquetípica dos contos. Ele representa um momento mais sombrio da nossa história, quando a gente realmente está numa fase horrorosa, assim, aquela fase em que você não vê saída, não vê esperança, não tem força, você está meio que preso ali, mas é ali, na barriga do monstro, em que você vai conseguir ressurgir, né? Então o Gepeto tem tempo para pensar, tem tempo para ver que tipo de pai ele quer ser, sente falta do menino, já sofreu bastante, e aí quando ele encontra o Pinóquio, que também já sofreu outras transformações, eles estão prontos, né? E aí o Pinóquio faz o sacrifício final, que é sacrificar a própria imortalidade para salvar o Gepeto. E aí ele mostra o quanto ele amadureceu, né? Que ele foi capaz de abrir mão dele mesmo, né? De algo que seria interessante para ele, para salvar o Gepeto, né? Então esse momento é que fecha o amadurecimento e a transformação do Pinóquio, né? Aí todo mundo volta à vida, todo mundo escapa, né? Os quatro ficam juntos, o grilo, o Gepeto, o macaco e o Pinóquio. E aí o Pinóquio encontra Só que antes desse final, né, em que ele não volta, né, porque como ele abre mão da imortalidade para salvar o Gepeto, ele não volta, ele fica morto ali na praia, né, morreu na praia, literalmente. E aí a fada aparece de novo, e como ela tinha concedido um desejo ao grilo, né, se o grilo tivesse acompanhado, feito o esforço de acompanhar o Pinóquio e orientá-lo e educá-lo, ele ganharia um pedido. E aí o grilo abre mão também do pedido que ele faria, né, que é publicar a história dele, e pede para salvar o Pinóquio, né? Então, no fim das contas, o Gepeto aceita o Pinóquio como ele é, e todos felizes para sempre, né? E claro, para sempre ali que você vai vendo que cada um deles vai indo embora, né? Porque nenhum deles é eterno, né? Nenhum deles vive para sempre. Então é um fim, é uma história, acho bem mais real, mais pé no chão. Você tem ali o arquétipo do Fênix, que é o velho, se unindo com o arquétipo do novo para criar energia, para criar uma transformação. O Gepeto verdadeiramente se transforma, ele sai daquele limbo que ele estava, né, na vida dele. Tem uma vida feliz, criativa, no sentido de criar, de fazer, né? E o Pinóquio se desenvolveu, amadureceu, né? Saiu de uma criança inconsequente. Ah, sim,
E então a gente vai ver que a história do Pinóquio, do Del Toro, ela traz esse ciclo eterno de vida, morte, vida, morte, vida, muito mais forte do que a história do Pinóquio da Disney, né? Então, como eu falei, a história da Disney fica mais fixada em passar as questões mais éticas e morais, e a do Del Toro expande mais esse horizonte, trazendo então essas reflexões ali de começo e fim, os eternos recomeços, os ciclos da natureza, né? Então, trazendo mais forte aí esse aspecto. E muitas vezes a gente ignora, nossa sociedade fica muito focada na vida, na vida eterna, na juventude eterna, né? E acho que esse filme do Pinóquio, ele traz um pouquinho que algumas coisas precisam acabar para que outras comecem. Então é uma visão bem interessante e acho que bem adequada, né? Por isso que eu falo, bem contemporânea. Por isso que é legal a gente analisar a história, tanto do ponto de vista de quem fez, como do contexto social, histórico, né? O momento ali, a época em que a história é criada, porque vai contar muito o espírito do tempo ali, né? O zeitgeist do momento. Acho que é isso, acho que eu falei tudo. Então você deixe seus comentários, se eu esqueci de alguma coisa, coloca aí. Eu falei que o Grilo ele não tinha um papel preponderante, assim, mas eu lembrei depois que ele quem está contando a história, né? Então ele é o narrador principal. Mas eu acho que ele perde um pouco o foco diante da força da mensagem, né, que o Del Toro quer passar em relação ao Pinóquio, ao pai. E outra coisa, outro detalhe que acho importante falar é que o pai do Kendrick, né, do exército, ele representa ali a autoridade do Estado, né? Então, o Pinóquio encontra primeiro a autoridade do pai, depois a autoridade do chefe, e terceiro a autoridade do Estado, né? Então, acho também isso é importante aqui no filme, porque traz esse aspecto político, né, super importante nesse momento que a gente está vivendo aqui no nosso país também e no mundo, que é a polarização. Então, está presente na história do Pinóquio, como crítica, né? Eu não vou entrar muito nisso, mas acho que vocês entenderam. Tem uma crítica aqui ao Mussolini e à guerra, né? Então, é isso, gente. Deixa aqui nos comentários se eu esqueci alguma coisa, suas opiniões, para a gente continuar essa conversa. Beijo, tchau!